Olá, pessoal. Eu sou a professora Márcia Leal, especialista em tecnologias digitais e novas educações, e vou estar com vocês no curso de Manutenção e Suporte Informática com a disciplina Manutenção de Computadores 2. O roteiro da nossa primeira aula é a importância da manutenção do hardware, os tipos de manutenção preventiva e corretiva, diagnóstico e análise do hardware e os cuidados básicos com o computador. Então, o que é a definição de manutenção? A manutenção é o conjunto de cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular das máquinas. Todo computador, quando a gente compra ele novo, ele tem as suas funções tudo de pronto, bem rápidas. E com o passar do tempo a gente vai usando, movendo um arquivo, apagando um arquivo, alterando um arquivo. Isso vai fazendo com que esse computador fique mais lento. E essa lentidão pode acarretar em mais esforço das peças. Essas peças sendo sobrecarregadas, elas terão um mau funcionamento. Então, se elas não tiverem uma manutenção, elas podem vir a ser danificadas e aí causar um problema financeiro maior aos usuários. Os tipos de manutenção que a gente vai estudar na aula de hoje é a preventiva e a corretiva. Existem mais tipos de manutenção, mas o que a gente vai tratar na aula de hoje são somente essas duas, preventivas e corretivas. A manutenção preventiva é um conjunto de procedimentos e ações antecipadas que visam manter a máquina em funcionamento. A NBR, que é a norma brasileira 5462, diz que a manutenção preventiva realizada em intervalos pré-determinados de acordo com os critérios prescritos destinados a reduzir a probabilidade de falhas ou de degradação de um funcionamento de um item. Já a manutenção corretiva, ela caracteriza-se como um tipo de manutenção que visa localizar e reparar defeitos em equipamentos que operam em regime contínuo de trabalho. A mesma norma NBR 5462 diz que a manutenção corretiva ela é efetuada após a ocorrência de uma pane destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. Então, um belo exemplo sobre a manutenção corretiva é quando você usa o seu computador todos os dias sem fazer manutenção, e aí um belo dia, quando você está precisando realizar um trabalho que vai valer nota, ele não liga. Simplesmente ele está desligado, emitindo alguns bips, que são sinais sonoros. Então, você vai ter que usar outro computador, outra forma, e no caso vai ter que realizar a manutenção corretiva do mesmo, para corrigir aquela falha. A importância da manutenção do hardware. Então, nessa parte a gente vai tratar do diagnóstico e análise do hardware, e o monitoramento e prevenção. Diagnóstico e análise do hardware. O diagnóstico auxilia os usuários a suspeitar de possíveis defeitos com maior probabilidade de acerto. Geralmente, os programas que fazem o diagnóstico operam no modo MS-DOS. Existem diversos programas que buscam detectar os defeitos que podem trazer danos ao hardware, também chamados de programas diagnósticos, e a gente vai estudar diversos deles aqui no nosso curso. A importância da manutenção do hardware. Existem softwares que realizam a análise do hardware, mostrando os dados sobre eles e suas configurações, sem a necessidade de ficarmos abrindo a máquina para fazer verificações. Em sua maioria, esses softwares são de fácil manipulação. A análise realizada por eles busca identificar o tipo de processador, as placas de redes e os diversos componentes da placa-mãe. Além de análise para identificar os tipos de processador, placa-mãe, etc., muitos desses softwares também geram relatório mostrando conflitos, entre outros problemas apresentados pelo computador. Então, a gente vai estudar aqui alguns cuidados básicos com o computador.
Todo computador sem os devidos cuidados, aos poucos ele acaba perdendo suas funcionalidades, ou até mesmo dando certos prejuízos aos seus donos. O objetivo principal da manutenção de computadores é manter o equipamento em perfeito estado de funcionamento. Alguns dos cuidados básicos que podemos ter com o nosso computador é manter o interior do gabinete limpo e longe de locais úmidos ou de temperaturas elevadas para evitar o aquecimento do processador. Às vezes você está com o funcionamento do seu computador bem, mas se você deixar ele num local sujo, vai gerar tanta poeira que o cooler do computador ele fica entupido, ele não vai mais girar. Aquilo ali vai gerar um aquecimento do processador e aí você vai ter um prejuízo com aquele processador, porque ele não vai estar girando, ele não vai estar resfriando o processador. Apagar os arquivos que você não necessita, desfragmentar e instalar programas que já não são mais usados para manter o desempenho do computador é necessário. Isso para que ele tenha o seu desempenho como antes, não ficar lento. Manter um firewall e um antivírus sempre atualizado para prevenir que o seu computador tenha infecção de males da internet, malwares, né, no caso. Além disso, pessoal, será bom que você tenha um bom estabilizador, um módulo isolador, e se você tiver algum poder aquisitivo um pouquinho melhor, também comprar um no-break, porque em caso de falta de energia, você tem uma bateria para gerar um pouquinho mais de tempo para usar o seu computador. Nesta aula, aprendemos que a análise e o monitoramento do hardware são algumas das diversas formas de cuidarmos do funcionamento do computador. Observamos também que muitas das vezes um simples descuido com a temperatura do processador pode fazer com que o seu PC fique inutilizável, assim como também outros problemas podem acarretar na inutilização das máquinas sem os devidos cuidados. Realizando o monitoramento do hardware, nós vamos estar dando a essa máquina uma maior vida útil ao computador. Então, manutenção é sempre uma forma de estarmos prolongando a vida útil daquele computador. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Software de análise e monitoramento de hardware, Bruna Carla Guedes Paulino, Centro de Educação Tecnológica de Amazonas, Laboratório de Montagem e Manutenção de Computadores, Recurso Eletrônico, de Ricardo Tombes Macedo, e através do endereço eletrônico www.csgm.com.br, onde é o artigo que vai tratar sobre as normas da NBR. E assim a gente vai finalizando a nossa primeira videoaula sobre manutenção de computadores 2. Espero que vocês tenham gostado.